Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai por nós. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Quero saudar com um grande abraço as irmãs dulcianas de Simões Filho, que estão organizando esta trezena para Santo Antônio, o glorioso Santo Antônio, o santo que mais fez milagres e que muito se assemelhou a Jesus Cristo na sua maneira de ser, de pensar e de agir. É uma grande alegria também saudar todos aqueles que seguem Jesus Cristo com grande afeto e devoção pela Santa Dulce dos Pobres, que está na origem também desta casa das Irmãs Dulcianas ali em Simões Filhos, como está na origem de grandes obras que Deus realizou através desta santa baiana que nós tanto apreciamos, admiramos e amamos. Santo Antônio nasceu em Portugal e, por circunstâncias maravilhosas que valeria a pena conhecer, ele se tornou franciscano pelo testemunho de amor, de alegria, porque ele encontrou, quando já estava num convento de uma outra congregação dos cônegos de Santo Agostinho, encontrou 5 franciscanos que estavam indo para a África, e depois de algum tempo voltaram os corpos daqueles 5 franciscanos que tinham sido mortos, martirizados pelos muçulmanos. E então ele quis tornar-se franciscano também e queria ser missionário. Voltou para a África, mas acabou passando mal e não conseguindo permanecer naquela terra e assim retornando para Portugal, uma tempestade levou o barco até o sul da Itália, até a ilha da Sicília, e assim acabou subindo a Itália até encontrar São Francisco de Assis, que ainda estava vivo quando ele já tinha se tornado franciscano. E depois começou a percorrer a Europa, a Itália, até chegou até a França, e morreu em Pádua, onde ele tinha ido pregar o grande retiro da Quaresma, em 1229. E então, por isto, ele é de Portugal, mas ele é de Pádua, porque é lá que ele veio a falecer. E em pouco tempo foi proclamado santo pela Igreja por causa da sabedoria, era chamado de doutor evangélico, e por causa deste poder divino que atuava através dele, operando muitos milagres e reconduzindo para a fé muita gente que tinha abandonado a igreja. E nós sabemos histórias que vocês certamente, se já não conhecem, poderão dedicar-se um pouco para conhecer, porque vale a pena. E nesta trezena de Santo Antônio foi escolhido o tema do acolhimento. Assim, Santo Antônio como modelo de acolhida de outras pessoas, para poder, no diálogo, transmitir o nosso testemunho, aquilo que podemos viver de beleza, de alegria, de paz, de significado da nossa vida. E portanto, o retorno a Jesus Cristo de cada um, também de quem vai à missa às vezes com frequência, porém vive mal, vive brigando, vive reclamando, tudo é motivo para reclamar do governo, para reclamar da chuva e do sol, para reclamar de quem está na mesma casa, que seja de uma comunidade cristã ou de uma família. Nós acabamos tornando-nos muito especializados para fazer reclamações. Acolher é uma outra coisa que podemos aprender de Santo Antônio. Acolher significa ter dentro de nós um coração semelhante ao coração de Jesus, que, encontrando um pecador
como Mateus, Levi, o chama para tornar-se discípulo dele. E Mateus se tornará um evangelista. Encontrando um pecador como Zaqueu, que porém tinha curiosidade de conhecer Jesus e que tinha subido na árvore para tentar vê-lo enquanto passava, pois que ele era um baixinho e a multidão impediria ele de aproximar-se de Jesus. Então, quando ele encontrou Zaqueu, ele disse: Hoje a salvação entrou nesta casa, e se convidou para ir jantar na casa dele. E Zaqueu imediatamente disse: então eu quero mudar de vida, e se eu roubei, vou devolver 4 vezes mais daquilo que eu roubei, etc. Quero dizer que uma vida que acolhe acaba comovendo a pessoa que se sente acolhida e valorizada, porque Jesus pensava menos no problema, no defeito, quem sabe no pecado da pessoa, mas no projeto que Deus tinha sobre ele, no desígnio de Deus. Pensando o desígnio de Deus sobre a Madalena, Jesus olha para a Madalena não como a grande pecadora, mas como quem é chamada à santidade. E os pecados são perdoados e ela pode retomar o caminho para chegar a Deus. E então, às vezes, as pessoas vivem como se fossem um trem que descarrilhou, que saiu dos trilhos e não conseguiu continuar sua caminhada em direção a Deus, Pai, Criador, nosso querido Pai. E então, o que é que Jesus faz? E o que é que Santo Antônio fez? Porque imitava de perto as atitudes de Jesus. Jesus tem o poder divino de recolocar o trem que descarrilhou nos seus trilhos para retomar o caminho que vai a Deus. Fez assim com a Madalena, fez assim com a Samaritana, fez assim com Zaqueu, fez assim comigo e fez assim provavelmente com muitos, com a maioria de vocês que estão acompanhando agora esta Santa Trezena. E então, dentro deste horizonte da acolhida que nós podemos resgatar, recuperar, principalmente nos relacionamentos dentro de casa, agora que o coronavírus não obriga a passar mais tempo juntos, se ficamos brigando, reclamando, sempre observando como uma espécie de fixação obsessiva, o defeito, o limite. O defeito e o limite pode ser verdadeiro, mas aquela pessoa tem dentro de si algo que é infinitamente maior. O amor de Deus, o chamado de Deus, a imagem e semelhança de Deus. É isto que Santo Antônio observava, é isto que nós podemos aprender com ele. E ainda queria dizer uma palavra a respeito da grande virtude do amor, do temor de Deus. Santo Antônio era um homem de muitas virtudes, da mansidão, da paciência, mas também da firmeza, mas também do temor de Deus. O que significa ter um temor de Deus? Não significa ter medo de Deus, significa ter consciência da própria fragilidade. Eu quero fazer o bem, mas não consigo, como fala São Paulo na carta aos Romanos. Eu gostaria de ser um homem de paz, mas às vezes brigo. E então o temor de Deus nasce desta consciência da nossa fragilidade e da confiança na graça de Deus. Senhor, necessito de Ti. Venha para ser a luz da minha inteligência e a sabedoria do meu coração. E assim, com este temor de Deus que pedimos a Deus pela intercessão do glorioso Santo Antônio, nós seguimos a nossa caminhada. Eu abençoo vocês para que vivam sempre nesta paz. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por